Todos os hinos que nós temos cantado, eles falam daquilo que Deus quer e pode fazer na nossa vida. Mas tem uma coisa que me chama a atenção, é que todos os hinos dizem assim: mas enquanto você estiver aqui, pode vir a faltar as coisas. A figueira pode não dar o fruto. Algumas coisas podem ficar difíceis, como o Jó. Mas aqueles que continuam fiel, confiando no Senhor, ainda que a figueira não floresça, você confia no Senhor, porque no fim nós o louvaremos. As dificuldades do tempo presente, disse o apóstolo Paulo, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Sabe, antes de ministrar, eu gostaria de colocar uma oração aqui na tela, e juntamente com você, eu gostaria que você repetisse em voz alta. Sabe, esta é uma oração que o pastor Joel Osteen gosta de fazer antes de ministrar. Eu gostaria que nós proclamássemos, porque muitas vezes nós damos crédito à dificuldade que está na nossa vida e esquecemos de quem nós somos em Cristo. As circunstâncias podem estar falando algo totalmente diferente daquilo que o Senhor vai revelar na nossa vida. Por isso eu gostaria que você, com o mais profundo do seu coração, com todo o som da sua alma, você proclamasse. Serão 2 páginas de oração, mas eu gostaria que você falasse com todo o seu coração, juntos, 1, 2, 3 e: eu sou abençoado, próspero, redimido e perdoado. Estou focado, preparado, qualificado, fui liberto e equipado para vencer. Deus me ungiu, me aceitou, me aprovou. Eu sou um filho de Deus Altíssimo e me tornarei tudo o que Ele me criou para ser, em nome de Jesus. Amém. Você crê? Você crê que você é tudo que o Senhor te criou para ser? Você crê que você pode ser? Então por que muitas vezes nós nos desapontamos? Quando as coisas, as dificuldades vêm, sabe? Desapontamentos, desilusões, desapontam-nos a todo momento. Todas as coisas às vezes acontecendo diferente daquilo que nós esperávamos, mas isso não é uma novidade. Porque ser decepcionado hoje em dia é tão normal quanto a morte e quanto os impostos. Todo ano você tem que pagar os impostos novamente. Mas todos os dias e toda semana você pode ser decepcionado por alguém. Por isso que Deus disse: não confie no homem. Não coloque no homem a sua segurança. Confie no Senhor. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, outros ainda em cavaleiros. Mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Eu fiz questão de começar com esta oração, porque o que mais nós temos ouvido hoje em dia é esta frase: a vida não é justa. Você ouve isso no playground, as mães falando com as crianças. Você ouve isso no mundo esportivo, nos escritórios, no mundo do entretenimento, até mesmo nos escritórios de medicina. E pasme os irmãos ou não, até mesmo nas igrejas. Nós ouvimos pessoas falando que a vida não é justa. Mas nós precisamos entender, quer seja você um advogado, uma esposa, uma criança, um estudante, independente de quem você seja, ninguém está imune deste sentimento de injustiça. Por quê? Desigualdades tocam todos nós em um momento ou outro. Esta semana nós tivemos um feriado aqui no Brasil, da consciência negra, um momento em que estamos relembrando tudo o que o homem influenciado pelo pecado fez. E este preconceito e tantos problemas que tem trazido, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Mas no mesmo dia em que tiraram para conscientizar as pessoas, nós vemos muitos crimes sendo cometidos contra este momento. E isto deixa muitas pessoas decepcionadas. Mas a Bíblia diz que nós não podemos estar focados no mundo, porque o mundo nos decepciona, mas Ele não nos desampara. A partir do versículo 13, nós vamos estar lendo ele na versão NVT, o texto dos discípulos no caminho de Emaús. Nós temos vários textos pós-Páscoas, da apresentação de Jesus, e na verdade esse texto ele parece ser um pouco cheio de surpresa, e ele funciona bem desta maneira como apenas mais um texto. Mas eu gostaria de lembrar você que este texto também nos ensina
Como lidar com as decepções em qualquer momento da nossa vida. Eu gostaria de apresentar aqui com os irmãos 3 passos que este texto nos apresenta de como enfrentarmos as lições, as decepções da vida, quero dizer. Vamos ler o texto a partir do versículo 13. A versão NVT nos diz assim: naquele mesmo dia, no terceiro dia, depois que as mulheres tinham ido ao túmulo, 2 dos seus seguidores, discípulos de Jesus, caminhavam para o povoado de Emaús, que está a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Note, a Bíblia não diz que Jesus fez com que os olhos deles ficassem impedidos. A Bíblia diz que eles não reconheceram porque algo o impedia. Muitas vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que nos impede de ver uma realidade de algo que Deus tem para fazer na nossa vida. Muitas vezes foi uma decepção. Eles não conseguiram reconhecer Jesus porque estavam decepcionados daquilo que tinha acontecido diferente do que eles esperavam. E Jesus se apresenta e a Bíblia diz que ele faz questão de perguntar: sobre o que vocês estão debatendo no caminho? Pararam eles com os rostos entristecidos, eles pararam com o que Jesus chamou, e um deles, chamado Cleopas, então lhe disse: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses últimos dias. Jesus, sendo uma pessoa com bom senso de humor, sabendo tudo o que estava acontecendo naqueles dias, ele era o centro de tudo, mas ele gostaria de tirar a atenção dele das coisas, para que eles entendessem o que estava acontecendo. Ele diz: que coisas são estas? As coisas que aconteceram com Jesus o Nazareno, respondeu eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu já fazem 3 dias. Preste atenção no que eles mesmos vão falar agora. Algumas mulheres do nosso grupo até foram ao seu túmulo hoje bem cedinho e voltaram contando uma história surpreendente. Elas disseram que o corpo dele havia sumido e que elas viram anjos que lhes disseram: Jesus está vivo. Até alguns dos homens do nosso grupo, a Bíblia vai dizer que estes eram discípulos de Jesus, correram lá para ver, e de fato tudo estava como as mulheres disseram, mas eles não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos. Outra versão vai dizer: como vocês são nécios, como que vocês não podem ver o que vocês estão falando? Custam vocês entender o que os profetas registraram nas escrituras? Jesus estava dizendo: como que vocês não entendem aquilo que já foi dito sobre mim? Somente até aqui. Neste texto nós aprendemos aqui 3 coisas que nós devemos fazer todas as vezes que somos atingidos por uma decepção. Primeiro, você deve olhar para as escrituras. Segundo, você deve olhar ao seu redor, aos seus amigos, aquelas pessoas que você tem comunhão. E finalmente, você deve olhar para a ressurreição, para aquilo que realmente tinha acontecido. E esses 3 atos parecem simples, mas ele vai tirar a dor de cabeça de qualquer desapontamento que você está passando na sua vida, em comparação desses 3 passos que eu gostaria de ver com vocês. Não diferente de nós e do que acontece durante a nossa vida, a nossa jornada profissional. Eu não sei vocês, mas 2020 muitos de nós fizemos planos. Eu gostaria de ter mudado de carro, o outro eu gostaria de ter comprado uma casa, eu gostaria de ter melhorado, mas chegou a Covid. E muitas coisas aconteceram, e daí, meu Deus, eu fui desapontado por tantas coisas. A Bíblia diz que esses homens esperavam que Jesus fosse aquele que destronaria o governo de Roma, colocaria o seu trono em Israel, e que se cumprisse as palavras que ele mesmo disse: como vinho novo em odre velho, Jesus vai restaurar, vai fazer todas as coisas novas. Mas de repente, ele é crucificado na sexta-feira da Páscoa.
Os seus seguidores mais próximos precisam fugir de medo, e drasticamente aquela situação muda. O Salvador estava morto. O movimento de mudança que eles tanto esperavam parecia que não fazia mais sentido. E aí, como muitos de nós, quando enfrentamos o primeiro não, quando temos a primeira porta batida na nossa cara e esquecemos da promessa que é de Deus, de que Ele tem grandes coisas na nossa vida, voltamos para casa, como esses discípulos. Ele tinha falado que tantas coisas Ele faria, mas já é o terceiro dia. A Bíblia vai dizer que a aparência deles era horrível. Eles estavam cansados de estar escondido de todo aquele movimento que teve na sexta-feira, no sábado. Eles não voltaram para casa no sábado, porque no sábado não se viajava. No sábado era um dia de descanso. Mas no domingo pela manhã eles já ouviram essa história das mulheres. Eles estavam desanimados porque Jesus, aquele que havia sido pregado, agora dizem que o seu corpo ainda desapareceu. Na verdade, sabe o que aconteceu? Eles estavam desapontados porque Deus não havia feito segundo a maneira como eles esperavam. Vocês já notaram que não é muito diferente de nós hoje? Nós fazemos planos, e se Deus não faz como nós esperávamos, nós ficamos desapontados. Parece que tudo acabou, e para eles era isso, eles estavam voltando para casa. Acabou a nossa esperança. Talvez esses estavam seguindo Jesus há mais de um ano, talvez outros há alguns meses. A Bíblia só faz questão de mencionar o nome de um deles, mas para eles parecia que tudo tinha acabado. Preparando para essa mensagem, eu li um livro do pastor Billy Graham, intitulado Hope for the Troubled Heart. E neste livro ele conta a história de uma mulher que tinha a beleza que toda mulher gostaria de ter. Tinha uma família linda, muita riqueza. Ela tinha, na verdade, realizado o sonho de toda garota quando era pequena, daquilo que ela queria ser quando crescer. Mas numa manhã, enquanto ela saía com a sua mãe para fazer compras, um motorista bêbado chocou no seu carro. O carro capotou várias vezes e acabou pegando fogo. A sua mãe morreu instantaneamente. A beleza dela foi roubada. Teve que colocar um olho de vidro. O seu nariz teve que ser totalmente reconstruído. A pele lisa como uma seda ficou cheia de cicatrizes de queimadura. Um braço arrancado no acidente mostrava quão horrível foi aquele acidente. Só depois de 6 semanas que ela acordou do coma, ela ficou sabendo a aparência dela e a circunstância que ela estava. Tudo o que ela queria fazer era se esconder, não queria que ninguém visse ela naquela situação. Billy Graham conta que depois de 70 cirurgias plásticas, tudo o que ela fazia agora era assistir televisão em casa. Até que um dia, ela liga a televisão e o pastor Billy Graham está pregando. E ela tem um encontro com o Senhor. Ela entrega sua vida a Jesus. Isto já tinha se passado 7 anos do seu acidente, sem ela sair de casa, a não ser para fazer as cirurgias, porque ela achava que tudo tinha acabado. Mas depois de ouvir a mensagem e de Deus falar para ela que Deus tinha uma nova esperança, uma nova direção, ela resolve sair da casa, porque ela entendeu que Deus tinha salvado ela de um acidente tão terrível, porque Deus tinha algum projeto e um plano na vida dela. Ela começou a trabalhar num centro de reabilitação, e lá ela via muitas pessoas com circunstâncias como a dela, queimada, sem um membro, muito feridas. E quando essas pessoas olhavam o rosto dela e viam as cicatrizes delas, elas sabiam que ela entendia o que eles estavam passando. E aí começou um grande ministério na vida dessa mulher, que veio tocar muitas pessoas. E quando alguém perguntava para ela, qual a sua maior alegria? Quando ela estava trabalhando com aquelas pessoas, ela não precisava mais voltar a um passado distante, quanto muitos de nós às vezes fazemos. Quando vamos falar de algo alegre, precisamos voltar lá distante, porque não temos experiências no momento. E ela afirmava: a minha maior alegria é acordar pela manhã e saber que nada do que acontece na minha vida é um acidente para Deus, porque Deus não é pego de surpresa. O que você está passando, não pense que Deus não sabe, Ele sabe. Ele conhece a sua vida.
Voltando para a nossa história, a Bíblia diz que Jesus aparece, se apresenta a eles, estava próximo do anoitecer. Depois de Jesus estar conversando com eles, eles não perceberam quem ele era, porque estava próximo da noite, estavam desanimados, como que se Jesus não soubesse o que eles estavam falando. Mas acontece que Deus gosta de ouvir, sabe, Deus sabe da sua necessidade, mas Ele gosta quando você dobra os seus joelhos e você fala a Ele aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. E como eu e você, não diferente de nós, esses discípulos falaram assim: sabe, é porque você não conhece a história da minha vida, porque você não sabe o que aconteceu comigo, por isso que eu estou assim, sabe? Olha, o Jesus, o nosso líder, ele foi crucificado, já fazem 3 dias, nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas ele está morto. Os irmãos já notaram que as palavras deles deveria ser o que dava esperança para eles? Já faziam 3 dias, estava se cumprindo o que Jesus Cristo disse, que ao 3º dia ele não ficaria mais naquele túmulo, mas as circunstâncias tinham deixado eles cegos e eles não conseguiam ver. E o que Jesus Cristo faz? Jesus se apresenta e tenta mudar o foco deles para as Escrituras. Eu falei que o primeiro passo que nós precisamos fazer, sempre que somos confrontados com um momento de desilusão, é olharmos para as Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus disse que começou a mostrar a eles, por Moisés, pelos profetas, tudo o que falava a respeito de si, de como ele deveria morrer, ser ressuscitado dos mortos. Sempre que nós estudamos este texto, num grupo de teologia, a grande maioria das pessoas diz: como eu gostaria de estar lá naquele dia. Deveria ter sido o melhor estudo bíblico, o próprio Jesus falando sobre ele das Escrituras, sabe, sempre é bom estudarmos sobre Jesus, porque Jesus é o tema central da Bíblia. Em vez de você ficar procurando algumas promessas salteadas, comece a ver Jesus na Bíblia. Quando você começar a ver Jesus na Bíblia, você vai ver tudo que ele fez e ele faz e continua fazendo na sua Bíblia, na sua vida, sabe? Talvez Jesus começou lá por Gênesis 3,15, dizendo assim: sabe, a semente da mulher que foi prometida, que seria ferido o seu calcanhar, mas ele esmagaria a semente, sou eu. Sabe, o cordeiro pascual que teve que morrer para que vocês fossem libertos lá do Egito, estava apontando para mim. Sabe a rocha que a irmã Ana falou aqui, que saiu água do deserto? Ela precisou ser ferida para sair água. Era eu que estava lá acompanhando vocês, o comandante do exército que se apresentou a Josué, o parente próximo que veio resgatar Noemi e Ruth, era eu, sabe, o redentor que vive, que Jó falou, eu sei que ele vive e que no fim há de se levantar, sou eu sou o bom pastor do Salmo 23, sabe, eu sou o servo sofredor de Isaías 53, e lá dizia que ele precisaria ser moído, mas que agradaria ao Senhor, porque com esta ação eu estaria trazendo todos vocês para mim. Sabe, meus irmãos, isso deveria ser uma prática nossa diária, estudar as Escrituras, porque as Escrituras, elas são um reservatório tão rico de verdades, de experiência, de revelação, que estão acima da nossa compreensão. Mas, segundo dizem alguns especialistas, as pessoas hoje em dia passam de 2 a 4 horas nos seus smartphones, mas não conseguem passar 10 minutos estudando as Escrituras, e nós deixamos de entender como que ela fala diligentemente as nossas situações, mesmo sendo escrita séculos atrás. Sabe por quê? Ela mesma nos diz que ela é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e ela discerne os nossos pensamentos, e como disse Billy Graham, a palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Não do jornal de hoje, do que vai sair amanhã. A palavra de Deus, ela é atemporal. Eu nunca conheci alguém que começasse a ler a Bíblia quando estava passando por alguma situação, que não se visse naquela situação e que aquela palavra parece que foi escrita especialmente para ela. Sabe, de vez em quando eu me pego aqui lendo algum texto que você talvez já tenha lido, que eu já tenha lido várias vezes, e quando você está lendo atentamente, parece que de repente salta um neon, sabe, um neon das Escrituras, e você diz: uau, eu nunca tinha visto isso, e isto era exatamente o que eu precisava ouvir.
Porque a palavra de Deus fala nos nossos corações, diretamente conosco. O texto fala do jeito que você precisa. Eu ouvi e li um jornal de uma dançarina que contou sobre ter passado por um terrível acidente de carro. Foi colocada no hospital por alguns meses, quebrou a sua perna em vários lugares. A ferramenta que ela usava como uma dançarina, amarrada com as suas pernas em polias para cima, ficou imóvel semanas. E alguém perguntou para ela: como que, como uma dançarina, você pôde suportar esse tipo de imobilidade por tanto tempo? E ela respondeu: sabe, todos os dias, muitas vezes 3 vezes ao dia, eu dançava o Salmo 23 na minha mente. Este salmo é tão lindo, e eu sabia que o Senhor está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No momento certo, Ele vai colocar uma mesa preparada para mim. Meus irmãos, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras, deixarmos de abrir o site principal para ver qual a notícia, ligarmos o nosso Face, o nosso Insta e ver o que está acontecendo, e vamos ver o que a palavra de Deus tem para nós. Por isso que Jesus Cristo tirou a atenção deles da situação e disse: vamos ver o que tem nas Escrituras. Para quê? Para ajudar eles a ver como que Deus age, como Deus agiu na Torá, quando Ele falou tudo o que acontecia. Era para eles notar que o mesmo Deus que esteve com Moisés, o mesmo Deus que esteve com o profeta, lançaria luz na realidade da vida deles, e que Deus é um Deus que faz parte da nossa história. Nada acontece na sua vida sem propósito ou sem a permissão de Deus. Até mesmo aquilo que nós não gostamos, até mesmo aquilo que você não gostaria de acontecer, quando você olha para as Escrituras hoje, elas nos lembram do que Deus fez, do que Ele está fazendo e do que Ele vai fazer. Elas nos ajudam a ver como que a nossa vida faz parte do desenvolvimento fiel, e lá nela está registrada no livro de Paulo a Timóteo, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia da sua volta. Se não completou ainda, é porque faltam algumas coisas que você precisa entregar na mão do Senhor. E quando nós temos esta visão, muda os nossos olhos para a perspectiva correta do que Deus tem para nós. E nós podemos ver que as nossas decepções, as nossas frustrações, como disse o apóstolo Paulo, foram as mesmas de Davi. E foi registrada para que nós não venhamos cair no mesmo erro dele, para que nós venhamos aprender com ele, e nós podemos ver que nós não somos melhor, mas também não somos piores do que Moisés. Moisés cometeu muitos erros. Davi, o apóstolo Paulo, grande homem de Deus, mas teve um momento que ele teve que voltar atrás. Sabe, muitas pessoas têm grande vontade de ter conhecido Martinho Lutero, o grande reformador, mas ele passou por muitos momentos e muitas dificuldades, assim como John Wesley e tantos outros homens que Deus usou, passaram pelas mesmas dificuldades que nós passamos. E quando nós olhamos, nós podemos lidar com as coisas e entender o quê? O nosso Deus, aquele que preside a história, é o mesmo Deus deles, e Ele disse que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será eternamente. Tire um pouco os seus olhos da situação. Sabe, você está preocupado com as políticas? Sabe, tem algumas pessoas, pastor Bebeto, estão preocupados. Será que vai ser Biden? Será que vai ser Trump? Estão recontando, estão fazendo todas as coisas, mas eu sei que a Bíblia diz que Jesus continua sentado no trono. E um momento desse Ele vai se levantar, independente de quem esteja governando um estado ou um país. As Sagradas Escrituras nos dizem que nós devemos estar com nossos olhos fitados nele, o autor e consumador da nossa fé. E eu pergunto a você, aonde você tem olhado ultimamente? O que tem tomado a sua visão? Em primeiro lugar, devemos olhar para as Escrituras. É importante olharmos para as Escrituras, mas em segundo lugar, precisamos olhar para os nossos amigos, para a nossa comunidade. A Bíblia diz que esses homens estavam indo a caminho de Emaús, e quando eles estavam quase chegando lá, depois de Jesus ter interpretado as Escrituras, gostaram tanto de estar com Jesus, que eles falaram: já está ficando tarde, vem pousar conosco, nós vamos preparar uma comida. E eles entraram
A Bíblia diz que Jesus era um convidado de honra. Como convidado de honra, depois de ter lhes ensinado, reconhecendo que ele era um mestre, eles pediram para ele dar graças. E a Bíblia diz que enquanto ele orava e davam graças, foi quando eles reconheceram quem Jesus era. Mas a Bíblia diz que naquele momento ele desapareceu. Algumas pessoas até dizem, eles reconheceram que ele era Jesus porque eles estavam na Santa Ceia. Mas não, porque a Bíblia diz que na Santa Ceia só estavam os 12 discípulos. É porque Jesus Cristo tinha muito momento que ele estava com eles. Jesus gostava de estar nas coisas do dia a dia. Sabe o que Jesus está querendo nos mostrar aqui? Ele quer se revelar a nós na nossa vida diária, no nosso momento de comunhão com a família. É nesse momento que ele vai se revelar a nós, e nós vamos poder dizer, como esses discípulos: não ardiam os nossos corações quando ele falava acerca dessas coisas? Sabe, muitas vezes nós estamos em casa, em vez de começarmos a compartilhar de coisas das Bíblias, nós começamos a discutir por causa de um político, por causa de um time, por causa disso, daquilo, sabe? Nós perdemos o nosso momento em casa, da mesa como Jesus, de estar falando. Não foi maravilhoso? Quando ele falava, o nosso coração ardia. Foi uma experiência maravilhosa. E eu te pergunto, o seu coração ainda arde quando você ouve falar de Jesus? Ou falar de Jesus para você é simplesmente como qualquer um outro assunto? Comunhão é algo maravilhoso, seja ela com Deus, seja ela com o próximo. Para lidar com as nossas decepções, além de olhar para as Escrituras, você precisa sempre olhar para a comunhão. Por quê? A Bíblia diz: como é bom que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. Quando você tem alguém para compartilhar as suas dificuldades, eu não sei você, mas é maravilhoso. Quando às vezes eu me sinto frustrado por algo que não aconteceu, eu tenho um amigo para dar uma palavra de ânimo, alguém para nos ajudar, para nos socorrer quando nós somos rejeitados. Ele diz: olha, eles podem não ver o potencial que você tem em você, mas eu sei que você tem um grande potencial. Eu estou vendo e sei que o Senhor vai te levar a lugares grandes. Por isso, você precisa ter o cuidado para não dar ouvido a qualquer voz. Cuidado em quem você tem ouvido. Sabe, antes de começar o dia, muita gente abre o jornal e vai ver no horóscopo o que tem no dia para mim, para o meu signo, e esquece de abrir a Bíblia e ver o que o Senhor tem para ele. Sabe, aquilo que passou, passou. Quem vive de passado é museu. Hoje é o primeiro dia do resto da vida de vocês. Comece a olhar para frente, comece a ver coisas novas. Eu vim aqui para dizer para você: ainda não acabou. Porque ele ressuscitou, e porque ele vive, a Bíblia diz que nós podemos crer no amanhã. Aquele que serve ao Senhor, até mesmo a morte não é o fim. A Bíblia diz que a morte é o começo de uma eternidade com Deus. Foi isso que os discípulos descobriram, que a vida não estava acabando, estava apenas começando, porque a Bíblia diz que precisa o quê? Nascer de novo para entrar no reino de Deus. Por isso eu vim aqui dizer para você: não importa o que você esteja enfrentando ou esteja acontecendo na sua vida, quais sejam as decepções que você esteja enfrentado, isso será sempre uma verdade: ainda não é o fim. Olha para o seu irmão e diga assim: não pare agora. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. O Senhor tem grandes coisas, sabe? Olhe para as Escrituras, o que Ele prometeu: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, sabe? Muitas armas serão levantadas contra ti, mas nenhuma delas prosperarão. O que a palavra de Deus nos diz? Olha, eu fui o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje, e eu serei eternamente. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. A nossa perspectiva precisa mudar. Nós precisamos olhar para as Escrituras e muito mais. Olha ao seu redor, quantos irmãos que você tem, quantas pessoas que acordaram hoje debaixo de uma ponte, não tinha ninguém. Você tem uma família, você tem uma igreja, você tem pessoas que te amam. Você é mais do que vencedores, e isso coloca uma perspectiva diferente na nossa vida. E nós podemos aprender com Paulo: quando olhamos as dificuldades da vida, os sofrimentos do tempo presente, não se pode comparar com a glória que há de ser revelada. Sim, desilusões dói, claro que dói. Não há como negar o sentimento da dor de uma traição.
mas estas simples ações podem mudar a sua vida. Olhe para as Escrituras, para aquilo que ele prometeu. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel e há de cumprir. Olhe ao seu lado e lembre que você tem amigos. Mesmo que na sua casa você esteja sozinho, pode dar uma ligação aqui na igreja. Pode vir no culto, nós temos culto segunda, nós temos culto terça. Temos reunião nas casas às quartas-feiras. Temos reunião das mulheres aqui quinta-feira pela manhã, quinta-feira à tarde. Sexta-feira os jovens, sábado que vem nós temos o culto da família. Domingo pela manhã temos a EBD e à noite temos o culto. Você não tem desculpa de dizer que você não tem uma família. Você tem pessoas que te amam e estão prontos para você. Mas e ainda que o Covid chegue, e que o Covid leve a sua família, ou que você comece a passar mal, a Bíblia diz que a morte não é o fim, porque Ele há de nos ressuscitar nos últimos dias, e este corpo será revestido da incorruptibilidade, e estaremos para sempre com o Senhor. Nada vai doer por muito tempo, quando você é capaz de lembrar do que você está preparado para receber, porque Ele há de enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele há de colocar um novo sorriso, Ele há de colocar um novo cântico, e como disse Abacuque, eu ainda o louvarei, saltarei como a corça, estarei alegre, porque eu sei que o meu Redentor vive, e como disse Jó, há de se levantar no último dia. Por isso eu gostaria de convidar você para estar de pé, e não se esqueça, não fique olhando para as suas circunstâncias, elas podem te enganar, mas esteja pronto para sempre dizer, como nós falamos aqui todos os cultos, Maranata, Senhor, vem Senhor, eu quero estar contigo, Senhor, eu sei que Tu és poderoso e fiel para renovar as minhas forças. Se nós temos alguém que está presente aqui conosco, que talvez tenha pensado em desistir no meio da caminhada, e estava pensando em desanimar e voltar para trás e abandonar todas as coisas, mas ouvir esta palavra gostaria de reanimar, reavivar o seu pacto com o Senhor e dizer, eu quero caminhar mais uma milha. Eu gostaria de convidar você rapidamente, já vamos estar encerrando, e vir à frente. Nós gostaríamos de orar pela sua vida. Você tem alguém que ainda não entregou sua vida ao Senhor? Este é o momento de fazer uma aliança com Ele e dizer, Senhor, eu quero estar contigo. Senhor, eu sei o que Tu fez por mim. Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero confessar-Te como Senhor e Salvador da minha vida. Há alguém aqui? Não há? Nós vamos estar orando por você, e que você possa estar confiante de que estas semanas que restam ainda neste ano, o Senhor pode fazer muito mais do que tem acontecido no resto desse ano, e você ver todas as promessas dele se cumprindo na sua vida. Pai amado, nós Te louvamos e nós Te agradecemos pela vida do Teu Filho, que veio e nos deu uma nova direção, mudou a nossa orientação, Pai amado, e nós sabemos que aquilo que nós pensávamos que era o fim, é apenas o começo, Senhor. Que essas pessoas possam saber que eles têm aqui uma família, amigos, e que cremos e estamos confiando no Senhor que ressuscitou, que está vivo, assentado ao trono do Pai, à direita do Pai, e que um dia há de voltar para nos levar e estar com Ele. Senhor, dê-nos uma semana abençoada. Senhor, neste momento nós apresentamos também a vida do nosso pastor Edivaldo. Continue lhe dando recuperação, traga de volta, Senhor, para estar aqui conosco, Senhor. Te louvamos pela vida de todos, no nome de Teu Filho amado Jesus, é que nós Te louvamos e Te agradecemos. Quantos podem dar uma salva de palmas pelo Senhor, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele há de fazer, e por tudo o que Ele é na nossa vida. Neste momento eu gostaria de abençoar a sua vida, e você saia daqui crendo que as decepções, as circunstâncias não podem ser comparadas quando você olha para Jesus e lembra do que Ele fez e do que Ele tem para você. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre a sua vida, e todos os presentes dizem: projeto especial para abençoar vidas, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Vitória, poder e glória. Maranata.